Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo aí, né, Flamengo em preparação para poder enfrentar o Juventude sábado às 4h30 da tarde, né, o horário mudou, como eu disse, nos vídeos anteriores, né, Flamengo, Juventude, Maracanã, às 4h30 da tarde, e vamos falar também sobre Nicolás de la Cruz, né, o jogador teve uma lesão na coxa e o Flamengo já informou quanto tempo o jogador vai ficar fora, né? Nesse vídeo vamos falar quanto tempo o jogador vai ficar fora e quais jogos vai desfalcar o Flamengo, né? Vamos falar também sobre a situação de Alcaraz, né? Felipe Luiz treinando o Alcaraz para jogar ali na posição de Nicolás de la Cruz e o Alcaraz deve ganhar minutagem com o Felipe Luiz após a lesão de la Cruz, né? Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. O Gabigol, que até agora não... Carreirinho perdeu espaço, Pedro machucado, complicado. Então é isso aí. Vambora com mais um vídeo aí. Tamo junto, que é nóis. E um breve resumo aqui rapidinho. Lamentável que os torcedores do Penharol fizeram aqui no Rio de Janeiro hoje, né? Lamentável, sinceramente. Bora mais um vídeo. Deixe seu like e tamo junto. Ó, o Flamengo tá se preparando, vai encarar o Juventude e pode ter novidades no time, Rodolfo. Classificado e motivado, a equipe rubro-negra já voltou a treinar e com foco principal na grande final da Copa do Brasil, com peças importantes que contribuíram para que o Flamengo chegasse à terceira disputa seguida. Entre eles, o Wesley, que completou 100 jogos pelo clube. Com a moral recuperada, o camisa 43 mostrou determinação em campo e um desempenho de impressionar o técnico Felipe Luiz. Com 2 gols, 3 assistências e 3 títulos, o Wesley quer ainda mais e destaca que a liderança do grupo vem de um jogador. A liderança que o Gerson puxou ali na hora de chamar o time para correr pelo Bruno Henrique, e todo mundo correu e saímos felizes com a classificação. Líder e capitão do elenco rubro-negro, Gerson tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Como jogou no sacrifício na partida contra o Corinthians, o jogador se reapresentou no Ninho, mas não foi a campo. Porém, não deve preocupar para o duelo contra o Juventude. O clube já anunciou que De la Cruz desfalca a equipe após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa direita e faz tratamento. A equipe tem compromisso apenas no sábado diante do Juventude pelo Brasileirão. Mas o principal objetivo é estar pronto para a grande final da Copa do Brasil em busca do 5º título do rubro-negro. Vene Casagrande e a situação do De la Cruz, Vene? Pois é, confirmou aquilo que todo mundo já esperava. Grave lesão que o De la Cruz sofreu novamente. Inclusive, ele recentemente voltou agora de uma lesão muscular que ele sofreu e agora ele sofre algo bem parecido, uma lesão de grau 2, ou seja, tempo indeterminado, previsão de volta. Pelo menos 2 semanas ele está fora e aí o Felipe Luiz ele vai ter que pensar em algo para poder montar a equipe para as finais da Copa do Brasil. O Alcaraz será o substituto imediato do De la Cruz e o Pulgar está suspenso para o primeiro jogo. Então ele vai ter que fazer 2 mudanças no meio de campo do Flamengo. É algo a se pensar, ele vai utilizar os jogos do Campeonato Brasileiro para poder montar essa equipe e dar também, digamos assim, ritmo de jogo ao Alcaraz. Lembrando que ele acabou de chegar, tem sido muito pouco utilizado em questão de minutagem, mas é um jogador que está crescendo de produção e certamente pode dar conta do recado na ausência do De la Cruz, um jogador que não estava rendendo muito dentro de campo, fazendo um segundo semestre bem longe do primeiro semestre que ele fez com a camisa do Flamengo. Mas eu nem culpo o De la Cruz. Repito aqui, a forma como ele está sendo exigido, ele nunca foi exigido anteriormente. Se a gente for ver número de jogos, ele nunca fez tantos jogos como ele fez agora no futebol brasileiro, porque lá no futebol argentino ele jogava menos, tinha bem menos partidos para disputar. Vamos colocar no telão aqui, o choque chegou lá no Recreio dos Bandeirantes, a gente estava mostrando a situação de o choque chegou lá no Recreio dos Bandeirantes, a gente estava mostrando a situação de como está a torcida do Penharol, um fragmento da torcida do Penharol fazendo uma baderna enorme no Recreio dos Bandeirantes, lá na praia, na altura entre o 11 e o 12, o posto. Isso aqui é bomba de efeito moral, já teve moto queimada, aquela fumaça preta ali que está aparecendo no vídeo, para quem não pode ver o quanto é uma super fumaça preta, é uma moto que eles atearam fogo. Essas são
novas imagens, o choque chegou e o pau continua comendo. Fernandinha, a produção sabe responder como começou essa confusão? Se foi briga com torcedores de Botafogo, torcedores... Não foi. Eles apenas começaram uma confusão na praia entre eles. Não tem torcedor do Botafogo, nem no início, nem agora, nem em nenhum momento da briga. Os torcedores do Peñarol começaram a baderna na praia, a polícia chega e aí começa a briga, né? A gente até viu aquelas outras imagens que a gente estava mostrando, o início de tudo, eles tacando cadeira, tacando as coisas. Com essa imagem aí, tá vendo? Voa a cadeira, eles com pau na mão, eles estão todos aí de bermuda preta. E aí assim começa, aí chamam a polícia e daí começa o confronto com a polícia. O choque chegou e o negócio ainda tá feio por lá. Por favor, a galera da região tava pensando em ir pra lá, não vai. Evita a região ali do Recreio dos Bandeirantes, na praia, entre a altura, perto do Pontal, entre o posto 11 e 12. E a equipe de segurança, os policiais, que muitas vezes eles têm que ser mais rígidos, mas eu espero que todo mundo consiga fazer o trabalho de maneira correta, honesta e consiga também a segurança de outras pessoas. Por exemplo, na praia, tem pessoas ali que só estão querendo curtir. Você viu ali um as dia pessoas bonito no Rio de assustadas Janeiro. ali, Vene? Exatamente. Mais de uma hora de confusão. Isso tá acontecendo, Vene, agora, tá? E infelizmente tem gente que eu conheço que deixou de ir à praia por conta disso, porque sabe que está acontecendo esse tipo de situação, esse tipo de imagem que a gente está acompanhando aí ao vivo no SBT. Agora, esquece o futebol, Pedrosa, esquece. É um grupo de pessoas que foram até a praia para arrumar confusão. Porque a gente não tá falando de duas torcidas organizadas brigando, que já é um absurdo, mas elas combinam e vão lá, tacar uma, ataca na outra. A gente tá falando de um grupo de pessoas que estão trajadas com camisas do Peñarol, mas que são pessoas que vieram até o Rio de Janeiro e estão na praia, tacando o terror na praia, brigando com a polícia, ô Pedrosa. É como se eles achassem que isso aqui é terra de ninguém, né? É terra de que eles podem fazer qualquer coisa, de que eles podem fazer baderna. Ontem, se eu não me engano, tinha um vídeo circulando de um porco na praia com a camisa do... aquele Arrascaeta que entrou aqui no Mas assim, programa. gente, olha só. Uma coisa é você vir ao Rio de Janeiro, querer conhecer, ir à praia. Em vez do cara aproveitar a beleza natural que é o Rio de Janeiro, ele vem pra cá pra fazer baderna. E assim, pra eles é lazer, pra eles tá tudo bem. Aí. Então assim, eu acho que é muito errado. Claro que a intervenção da polícia, ela tem que ser dentro das medidas legais, sem nenhum tipo de fervura que possa piorar esse tipo de situação. Mas é um absurdo. Os caras vêm aqui e acham que é terra de ninguém. E aqui não é terra de ninguém. Aqui tem lei, aqui tem policiamento. Apesar da fama pra muita gente não ser essa, o Rio de Janeiro é um lugar organizado em vários aspectos. E assim, é prender todo mundo, Lucas Pedrosa. Com certeza. O cara vai na praia, Cara, taca taca cadeira fogo, na polícia, taca tem que ser cadeira, preso. briga com a polícia. Isso aí tem que ser preso. E olha, a gente vai fazer uma coisa assim importante. Isso aqui são pessoas, mas não definem o que é o uruguaio. Claro Como que também não. quando estão os argentinos, não definem o que são os argentinos. Isso é um grupo de bobão, de criminoso que vai lá para aterrorizar a praia. Mas isso não representa o uruguaio, não representa os uruguaios. Mas a Essas torcida são do todas Peñarol, imagens de agora, Mas tá? a torcida do Peñarol, isso precisa ser dito. Ela é conhecida por ser extremamente violenta. E eu vou sempre mencionar um caso que aconteceu em 2019, quando torcedores do Peñarol mataram um torcedor do Flamengo, porque essa é a verdade, porque ele ficou meses internado no hospital e depois, infelizmente, veio a falecer porque o que eles fizeram foi covardia. Então, a torcida do Peñarol é conhecida por ser extremamente violenta. A torcida organizada. Organizada, Porque não é a torcida do Peñarol. Não. É um grupo de... É a mesma coisa que a gente falar aqui, que tudo que aconteceu no Fla-Flu aí, a gente fala que é a torcida do Flamengo e a do Fluminense. Na verdade, são torcedores organizados, É um pequeno entre recorte da aspas, torcida. que eu não sei nem se a gente pode chamar de torcedor, que vem pra fazer baderna, que vem pra brigar, que vem pra cometer crime. Então, isso não é torcedor pra mim, isso é criminoso. Você Ponto. falou tudo, você disse, eles vêm, isso é o lazer. Eles vêm também e principalmente para fazer isso aqui. Claro. Você disse bem, muitos nem têm o ingresso, mas vêm para fazer essa baderna, eles acham isso divertido. Essa fumaça que tá no vídeo, isso é uma fumaça de uma moto que eles colocaram fogo. Aliás, mais de uma moto. É crime, gente, isso é crime. criminoso. Não importa que camisa tá vestindo, não tem o estatuto do
torcedor, não tem Comebol, não tem nada. Isso é a polícia, tem que prender e ponto final. O batalhão de choque está indo para lá nesse momento, é isso? Essas são informações. Venê, você não está entendendo o caos que está lá no Recreio dos Bandeirantes, na praia. E você aí que está em casa, evita a região. Exatamente. Que ideia de jirico. Para mim isso é burro, é criminoso, tem que ser preso, tem que ser punido, tem que ser tudo dentro da lei, tem que ser feito. Porque isso aí para mim é coisa de criminoso, isso não é torcedor. Tem uma outra imagem ali que são as pessoas que estavam na praia assustadas na calçada, no calçadão, porque imagina você tá lá na tua praia, curtindo teu sol, curtindo teu mar, hoje está um dia lindíssimo aqui no Rio de Janeiro, para quem mora fora do Rio, tá assistindo a gente pelo YouTube ao vivo. Ô, Venê Casagrande, você tá na praia curtindo tua praiana lá, e aí vem um monte de bobão, criminoso, taca cadeira, taca fogo na moto, pega um pau, começa a correr. Olha isso, Venê, isso é um absurdo. Não, e a gente está falando de um local mais democrático que existe, né? Que é a praia. Então ali você vai encontrar todo tipo de situação. Tem idoso, tem criança. Então, assim, pessoas que não conseguem correr por conta dessa situação que está acontecendo. Então, enfim, infelizmente a gente está vendo mais uma imagem terrível. A verdade é essa. E, infelizmente, esses uruguaios, eles precisam ser punidos, que sejam presos. Muito bem, isso aí. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Vamos entrar em detalhes aqui. O Venê Casagrande já trouxe detalhes aí sobre o tempo de recuperação mínimo aí do De La Cruz, após essa nova lesão da coxa, grau 2. Como você pode perceber aqui, né? De La Cruz teve uma lesão de grau 2 na coxa. O problema é uma ruptura parcial do músculo posterior da coxa direita. Sendo assim, o meio-campista tem um processo de recuperação que deve durar aproximadamente 2 semanas, né? Prazo mínimo ali, vamos dizer assim. Informação pelo Venê, como já disse, ou seja, camisa 18 desfalcará o Flamengo por pelo menos aí 3 jogos aí, né? E, sendo assim, o Alcaraz deve ganhar mais espaço aí, né? Felipe Luiz, após a lesão de La Cruz, né? E o próprio jogador já disse que tem característica e prefere atuar como volante, né? Ou seja, na posição de La Cruz. Apesar disso, o argentino se adapta e pode fazer qualquer outra função no meio de campo, como lembrou o Globo Esporte em algumas matérias atrás, né? Em coletiva concedida no mês de setembro, Alcaraz chegou a destacar semelhanças com o uruguaio de La Cruz, né? Camisa 18. Gosto de jogar pelo meio, sempre de ir ao ataque. Né? Sou um pouco parecido com o De La Cruz. Também gosto de ir muito à frente. Então, acho que o Alcaraz ainda tem um período de adaptação no Brasil, o futebol brasileiro. É um jovem jogador ainda de apenas ano. É a contratação mais cara do Flamengo na história. Esse peso também, mas tem que dar tempo ao tempo, né? Um jogador aí muito promissor que deve dar muito ao Flamengo. Então, é isso aí. Tamo junto. O Flamengo se preparando para poder enfrentar o Juventude sábado. Hoje tem a Libertadores, vem a Aurora e Botafogo, em uma situação lamentável aí. Toda vez que time argentino vem para jogar no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, time argentino, time uruguaio, a maioria das vezes acontece essa situação, né? Lamentável mesmo.